hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos aprender uma coisa muito importante, que se chama, é um poder. Quem aqui quer receber um poder? Quer receber um poder? Esse poder é maravilhoso. É o poder da quebra de padrão. O que será que isso significa? Nós temos esse poder, que a gente não sabe. E quando você não sabe que você tem, você não usa. Mas nós temos esse poder. O poder de quebrar padrões. Eu quero que você preste bastante atenção nesse primeiro vídeo que eu vou colocar aqui. Conseguiu ver? É curtinho, foi de novo. Olha só, presta atenção. Tá vindo fogo, tá vindo, tá vindo. O que aconteceu? Você entendeu o que aconteceu aí? É uma fileira de fósforos, não é isso? Mas um se afastou. Um ali no meio fez o quê? Quando ele saiu daquele padrão, ele quebrou aquele padrão. O fogo o quê? Parou ali, continuou queimando? Não. Domingo foi o dia dos pais. E a gente sabe que toda vez que a gente comemora a família, existe uma guerra interior. Porque a verdade é que enquanto existem famílias onde tem pais que se dedicam, existem aquelas famílias que é totalmente diferente. E existe aquelas famílias em que não, existem os bons pais, tudo, mas os problemas existem. Traumas. Você sabe que, por exemplo, quando a pastora Vilma se jogou na frente do metrô, o médico, ele reuniu os meus irmãos, eu era criança na época, e ele reuniu os filhos para falar uma coisa para os filhos. O que era para o filho? Você lembra? Lembra? Era para cuidar, senão todos eles iam ter assim, no telefone do bigode. Todo mundo chamou, fez uma reunião e o médico falou: preparem-se, porque vocês serão os próximos. Então, se vocês não se cuidarem, pode ser vocês se jogando no metrô daqui a alguns anos. Podem ser vocês tendo a síndrome do pânico, tendo depressão, tendo os problemas que ela teve. O mundo chama isso, de hereditário. Hereditário é uma coisa que vem de geração em geração. Sabe aquela coisa? Meu avô, por exemplo, tinha uma doença ou morreu com alguma coisa, o bisavô morreu com alguma coisa, o avô morreu com alguma coisa, o pai morreu com alguma coisa. Sabe, vai vindo? O bisavô bebia, o avô bebia, o pai bebia, o filho cresce o quê? Bebe, vira um padrão. Vira um padrão. E é assim que as famílias são destruídas, por causa do padrão que o diabo estabelece. Eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo aqui. Traumas que a minha avó carregou toda a vida dela, que trouxe inseguranças e sobrecarregou a sua mãe, e que foi passada para você. Todas as experiências, vivências, traumas, e que você estava prestes a passar para o seu filho, até que você se questionou que você tinha que mudar isso. Até que você olha e você fala: eu tenho que mudar isso. Você começa a olhar para tudo que você carrega, você vai mudar aquilo. Conseguiu identificar aqui? Conseguiu? Quer que eu passe de novo ou deu para entender? Deu para entender? Muito bem, primeiro pode acender a luz. Esse vídeo é muito interessante, né? A avó passando para a filha, que passa para sua filha, que está prestes a passar para
seus filhos. Isso pode ser tudo, pode ser trauma, pode ser a falta de amor, a falta de cuidado. Tem pessoas que têm dificuldade de falar um eu te amo para o seu filho. Aquele filho cresce sem saber falar eu te amo. Como exigir que aquela pessoa fale eu te amo para o seu filho? Aí que entra a quebra do padrão. Como exigir? Não dá para exigir. Mas quando você entende que você tem nas suas mãos uma coisa chamada poder da quebra do padrão, você quebra. Você consegue fazer isso com uma decisão. Quebrar padrão significa fazer o contrário do que é esperado. Ali no caso era esperado que, no primeiro vídeo, que o fogo continuasse. Não era esperado isso? Começa a pegar fogo, fogo, fogo. É esperado que isso vá longe. No caso aqui dos traumas, dos problemas, é esperado que o quê? Uma pessoa revoltada faça a revolta, uma pessoa que não teve amor, seja agora uma pessoa sem amor para com seus filhos, uma pessoa que não acredita que existe a mudança, vai ensinar isso para os seus filhos. Então, quebrar o padrão significa fazer o contrário do que era esperado. É quando você se retira, porque você compreende que o poder da quebra do padrão só depende da sua decisão. Só depende de uma decisão. É quando você escolhe não deixar com que o mal continue atuando. A quebra do padrão é fazer o contrário de tudo que se espera. E o diabo, ele espera. Ele espera que a vida das pessoas dê errado. É isso que o diabo espera. Esse é o padrão, sabe? O diabo, ele espera que você siga o padrão do que é normal neste mundo. É isso que ele espera. O que é normal? Esse é o padrão que ele quer que você segue. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles deixaram uma herança maldita para toda a descendência. Deixaram essa natureza pecaminosa. Eu digo que é uma herança porque a gente nasce já nessa natureza. Uma criança, ainda não conheceu, ainda não praticou o pecado, mas ela é criança, ela já nasce nessa natureza, com essa tendência ao pecado. Então o diabo, ele quer que o padrão se replique. Eu consegui fazer Adão e Eva pecar, eu vou fazer os filhos pecarem, os netos pecarem, e assim as próximas gerações. É isso que o diabo quer. E infelizmente é assim que acontece na vida de muita gente. Mas não aconteceu na vida de um homem chamado Jó. Se você está com a sua Bíblia e você abrir o Jó, capítulo 1, versículo 7, vai estar escrito assim, ó. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: veja meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Então vamos entender o que aconteceu aqui. São poucas as passagens, né, em que a gente vê uma coisa dessa. Uma conversa aonde Deus mostra que alguém ali estava sendo fiel numa terra de infiéis. Esse homem estava quebrando o padrão da infidelidade. Nessa época, a terra estava tomada pela infidelidade. Mas Jó
ele quebrava esse padrão. Ele era um homem fiel. Ele era um homem que Deus poderia falar assim: este é verdadeiramente temente ao Senhor. Este verdadeiramente me teme. E aí o diabo ele fala assim: será que é sem motivo que ele teme a Deus? O que isso quer dizer? Será que ele teme o Senhor porque ele te ama? Ou é porque o Senhor o compra? Ou é porque ele tem as suas bênçãos? Ou ele só é fiel porque ele sabe que se ele estiver com o Senhor, tudo vai andar bem? Olha só. E aí, continua falando assim, ó. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Olha isso. O diabo, quando fala isso, ele tinha uma certeza. A certeza de que esse padrão vai continuar. Sabe o padrão de que as pessoas são fiéis a Deus quando está tudo bem? E no momento da dificuldade, elas não são fiéis a Deus? Porque na verdade elas não estão apegadas ao abençoador e sim à bênção. Sabe esse padrão comum, que é o padrão que todos nós vemos? Pois bem, foi isso que Satanás disse. Em outras palavras, o que Satanás disse foi: ele só vai ser mais um que não vai ser fiel a ti por amor. Porque o padrão era este, que as pessoas eram muito fiéis. E só eram fiéis se elas tivessem um motivo de benefício para que elas pudessem ser. E aí você conhece toda a história, né? Deus fala para ele que não é para tocar em Jó, mas que poderia tocar nos bens de Jó, para que Satanás visse que Jó seria diferente. E quando isso acontece, Jó ali começa a permanecer, e aí a sua mulher, lá em Jó 2, capítulo 2, versículo 9, tem a sua esposa, que era a mesma ali que conviveu com todas as bênçãos do Senhor, do lado de Jó, convivendo e vivendo com tudo que o Senhor fazia por eles. E aí essa mulher vira e fala: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe o seu Deus e morra. Olha só. Você ainda mantém a sua integridade? Depois disso tudo, depois de ele ter perdido muitas coisas, com a permissão de Deus, Jó estava passando por uma prova. E ali, essa mulher fala assim: você continua sendo íntegro a esse Deus? Agora que você não tem nada? Amaldiçoe esse Deus e morra. Olha o padrão. Esse é o padrão. A ingratidão, ela é o padrão do mundo. Quando eu falo para você que você não pode ser ingrato, você não entende o que a ingratidão pode causar. Você se parece com Satanás quando você é ingrato. É forte assim. Satanás foi ingrato. Por isso que deixou o orgulho entrar no coração, se sentindo melhor que Deus. E Satanás plantou o pecado na terra. Adão e Eva podiam comer de todo. Ele tinha todo um jardim para comer. Todas as árvores que existem, que Deus criou.
Mas a ingratidão, ela faz com que o pecado entre. Quando o pecado entrou, era assim, esse era o padrão. Olha a esposa dele falando para ele. E aí, ele fala assim: você fala como uma insensata. Gosto muito de uma louca mulher, mas vamos falar bonitinho aqui. Insensata. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Porque pecar com os lábios é um padrão. Porque a gente peca com os lábios quando a gente reclama. A gente peca com os lábios quando a gente fala que a gente não deveria. A gente peca com os lábios muitas e muitas vezes através da fofoca, através de tantas coisas. A gente peca onde? Com os lábios. E ele não pecou. Porque mesmo naquele momento, olha a quebra de padrão. Numa situação em que morre um, perde aquilo, morreu não sei o quê, acabou não sei o quê, terminou. Ah, que desespero. Qual é o padrão? Se desesperar. Você consegue perceber a quebra do padrão? Existe uma quebra claramente do padrão. E assim foi por toda a história de Jó. Jó teve muitos momentos de dificuldades, porque não foi fácil para Jó perder tudo. Mas mesmo com vontade de desistir, ele não desistiu. Mas mesmo com motivos considerados normais desse mundo, os motivos que a esposa dele citou que eram motivos, se você não tem a bênção de Deus, amaldiçoe ele. Esse é o padrão. As pessoas vão para a igreja para buscar dinheiro. A nossa igreja não é cheia. Mas se eu fizer aqui uma coisa sobre dinheiro, amado, porque a fila para buscar o Espírito Santo é curta. Mas a fila para buscar dinheiro, se você parar para pensar, você perde mais tempo pensando em dinheiro do que em Deus. Você está na sua casa pensando em dinheiro. Você trabalha pensando no dinheiro. Tudo você pensa no dinheiro. E as pessoas são assim, esse é o padrão. Se eu tenho a bênção, está tudo bem. Jó vem, quebra. Até no final, aonde Jó ora pelos seus amigos, né? A palavra de Deus lá em Jó 42:10 diz: e mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuía. Até Jó, no último momento ali, quebra o padrão. Eu vou orar por quem falou contra Deus, por quem falou contra mim. Mas a vida dos amigos de Jó dependiam de Jó, porque Deus falou: você vai interceder. Vai ser você, vai ser a sua oração. Então, Jó, com tudo que ele estava vivendo, era obediente. E infelizmente a obediência é uma quebra de padrão. Eu falo infelizmente porque era para ser um padrão a obediência. Era para ser um padrão. A desobediência era para ser algo que se quebra, né? A desobediência que é algo que, poxa, era para ser esperado que todos fossem obedientes. Era para esse ser um padrão. E um ou outro pisasse na bola ali e aprendesse. Mas é diferente. Olha, o padrão é ser desobediente. E quando você é obediente, você está quebrando o padrão. Por isso que você não pode esperar nada desse mundo. Você não deve esperar conselho de pessoas desse mundo. Porque os padrões desse mundo é diferente dos nossos. Você não pode esperar na nossa
vida, é preciso quebrar o padrão deste mundo também. Em todas as áreas. Vou dar um exemplo. Vem aqui, vai, 3 adolescentes. Vem cá, 3 adolescentes. Isso, pode vir, vem. Vem 4, vem 5. Vem, 5, cadê? Vem. Vem ninguém não, vem não. Se eu falar aqui, ó. Sei lá. Vamos falar alguma coisa aqui. Não fala. Você não entendeu? Você tá com uma cara assim perdida, mais ou menos segue um tiroteio, tá assim, ó. Entendeu? Mais ou menos. Ele falou muito rápido. Entende? Bom, o que foi que eu falei para você? É perdida. Aquela mulher é perdida. Ele falou totalmente o contrário. Aquela mulher é perdida. O que ele te falou? Aquela mulher é chata. Aquela mulher é chata. O que ele te falou? Aquela mulher é feliz. Aquela mulher é feliz. Aquela mulher é legal. Aquela mulher é legal. É legal. Então, assim, detalhe, eu não falei nada disso. Ele errou. Mas deixa eu te explicar o que acontece numa fofoca. Alguém aqui tinha que parar o padrão. Não é assim que acontece na escola, crianças? Alguém inventa uma coisa de alguém, vai falando pro outro. Quando chega, a probabilidade de chegar distorcido. E mesmo se não é distorcido, tem que tomar cuidado se não é mentira. Você tá entendendo? Então, sério, aquela mulher é feia, aquela mulher é não sei o que, a mulher é não sei o que, cada um foi falando aí. O que achou? Aquela mulher foi tudo nessa conversa. E aí, se você não para, se você não dá uma pausa e se retira, você faz parte disso. Você não pode fazer parte disso. Você não pode fazer parte. Você tem que quebrar o padrão. Estou dando esse exemplo para os adolescentes, porque os adolescentes são assim. Você tem uma roda, faz uma roda. Faça aqui uma roda. Tem uma roda de 3. Senta aqui você. Senta aqui. Está aqui uma roda. Eles estão aqui combinando. Combina aí. Como é que vocês vão... Como é que fala? Capular. Como é que vocês vão capular? Então, eu preciso saber que essa roda não me pertence. Se eu entro nessa roda, o que está acontecendo? Como que vai capular? Rapaz, mas como vocês vão fazer? Aí eu vou saber. Peraí, eu parei no meio do exemplo aqui por alguma razão. Mas se eu entro nesse assunto e eu começo a fazer parte desse assunto, eu já estou fazendo parte. A probabilidade de eu capular é o quê? Grande, vamos que eu vou junto. Mas e se eu falar, não vou não. Vai vocês, mas eu estou nessa roda. Eu não falei assim, gente, tá tudo errado aí o que vocês estão fazendo. Vou sair desse assunto que não tem nada a ver. Se eu estou aqui, mesmo que eu não vou fazer dessa vez, eu não vou fazer dessa vez. Mas se esse é o meu meio, se eu estou dentro do padrão comum, e o padrão comum é que os adolescentes gostam do quê? De capular, de errar, de fazer coisa errada.
E esse é o padrão comum, que os adolescentes fazem. Eles fofocam sobre a vida do outro. Eu vivo falando, minha filha, não fica na hora de fofoca, porque cada vez é uma fofoca que surge. É um que não sei o quê, que gosta de não sei o quê, que não fala mais com não sei o quê, que fala da outra. São as rodas. E quando a gente não quebra o padrão, a gente está fazendo parte desse padrão. Estou incendiando junto. Se a gente está aqui falando mal dela, vem cá, a gente está aqui falando mal dela. Nossa, aquela menina ali não é legal não. Aquela menina ali é chata. Nossa, que chata, meu. Na falsa. Está todo mundo aqui falando mal dela, ele não falou nada. Mas ele está onde? Na roda. Ele não falou nada quando? Hoje, agora. Mas amanhã vai falar. Porque é o padrão. Está entendendo? Agora, se eu estou aqui numa roda, entrou um assunto, começou a falar mal do fulano, eu posso ser a pessoa falar assim, não, vocês não conhecem. Você falar daquela pessoa, você está falando porque você não conhece. Ela não é assim. Você ia gostar se estivesse falando de você? Ah, mas você jamais vai falar isso para os seus amigos, né? Você prefere fazer parte do padrão do que o quê? Quebrar. Você tem que quebrar o padrão. Pode aceitar. Estou dando exemplo deles, mas isso é válido para tudo. Quebra o padrão. Quebra o padrão. Teve um pai que foi levar o filho para o médico e falou, ó, meu filho só está fazendo isso. E aí, tipo, o médico falou assim, ele está com síndrome do pai. Ela falou, como assim síndrome do pai? Porque é como o pai, é o que o pai faz. O pai chega, o pai fica isolado, o pai fica no celular, o pai não fala com ninguém, o pai não costuma conversar em família, não quer sentar na mesa, é a síndrome do pai. E aí o pai ficou assim pensando, por quê? Ele estava reclamando de uma coisa que era o padrão da vida de quem? Dele mesmo. Então a gente vai precisar entender que mudança de padrão é geral. Você está no seu trabalho, qual é o padrão? Fazer corpo mole, ir no banheiro toda hora, faltar sem motivo. Se você fazer parte desse padrão, você vai ser mais um ruim. Mais uma pessoa que não soma. Agora, se você falar, não, isso está errado. Quando você falar isso está errado, você venceu, cara. E não importa que vão te chamar de puxa saco do patrão. Não, é só um caráter mesmo. Mas quantas vezes as pessoas, elas perdem a salvação? Nossa, pastora, perde a salvação quando ela está roubando o patrão no banheiro. É um roubo. É um roubo. Quando ela falta sem motivo, ela está roubando. É um roubo. E aí, por isso que as pessoas não são abençoadas. Porque vive dentro do padrão estabelecido pelo mundo. O problema é para você ver um padrão diferente. O padrão do mundo é que pecar pode. O padrão do mundo é que não tem nada a ver. Trair é normal. Esses dias nós conversando e a gente falou, puxa vida, a traição é uma coisa que virou o quê? Já foi a época que o padrão era ser fiel e a quebra do padrão era a traição. Agora é o contrário. O padrão é trair. Então você vai ter que quebrar o padrão. Porque você não vai deixar enfiar goela abaixo os padrões que Satanás está querendo estabelecer para a sua vida
para a sua família, para o seu caráter. Está conseguindo entender? Você vai ter que decidir que você vai ser diferente. Você vai ter que decidir. Espera aí. Todas as vezes que eu caio, eu me afasto da igreja. Esse é um padrão. Agora eu vou lutar para não cair. Mas se acontecer de cair, porque no início de uma decisão existem quedas, todo mundo sabe que às vezes não é fácil, tem pessoas que se lançam, tem pessoas que têm mais dificuldades. Mas o que você vai fazer se você tropeçou? Vai pedir ajuda. Isso é quebrar um padrão. Você vai pedir ajuda. Você pecou, você tem um pecadinho de estimação, que é o seu segredinho sujo. O padrão é que você tem o seu pecadinho de estimação e que ele é seu segredinho sujo. Você vai quebrar o padrão. Você vai chegar, você vai contar, procurar um obreiro, um pastor, contar e pedir ajuda. Eu preciso de ajuda, não quero mais fazer. Eu estava com esse problema, me ajuda a orar. Quando você fizer isso, você quebrou o diabo, ele ficou assim, ó. Mas de onde que veio isso? Porque ele esperava o seu padrão. Caiu, desistiu. Falhou, abriu mão de tudo. Ele espera. Satanás espera que você venha um tempo na igreja, depois outro tempo não vem, fica um tempo firme, depois um tempo no mundo. Satanás dá um padrão para você. Você vem na igreja, decide ser da fé. Chega lá fora, você quer ser do mundo. Você comete as coisas do mundo. Esse é o padrão que ele estabeleceu. É o padrão do pecado. E agora? O que você vai fazer? Você vai quebrar esse padrão ou você vai assustar? Porque o diabo vai ficar sem reação. Ele está acostumado com os padrões. Eu sempre penso uma vez... A gente pregando, a gente falou assim, olha, eu acho que no diabo, no inferno, deve ter a nossa foto ali, e o diabo ali fazendo uma reunião e falando como que a gente vai destruir, sabe assim? Porque o diabo tem estratégia para destruir. A gente faz tudo jogado, sabe? O diabo tem estratégia. E aí quando eu penso na quebra do padrão, o diabo ele já espera que você tome certas atitudes erradas. E quando você não toma, você quebrou as pernas dele, sabe? Ele ficou assim. Não estava no script isso. Não estava calculado. A gente não tinha calculado. Eu tinha calculado que se essa pessoa ia falar um palavrão. Não estava calculado que essa pessoa ia repreender em nome de Jesus. Não estava. E agora? Você está entendendo que a quebra do padrão faz o diabo ficar sem reação? Você tem que quebrar o padrão. Eu vou dar uns exemplos aqui para você quebrar um padrão, quebrar padrões na sua vida com as suas atitudes. Por exemplo, se você está desanimado, bateu aquele desânimo, qual é o padrão? Desistir. Desistir é o padrão. Eu estou desanimado, quem está desanimado faz o quê? Desiste, esse é o padrão. Quebra o padrão. Estou desanimado, eu vou começar a ler a Bíblia. Vou mandar mensagem para os meus amigos da igreja para conversar com eles. Quebra o padrão. Pô, eu estou com raiva. Aconteceu alguma coisa que te deixou com muita raiva. Ao invés de armar confusão, brigar, e se a gente começar a louvar? Essa é uma quebra de padrão? Se ao invés da gente ficar revoltado, querer dar murro na parede, a gente começar a dar murro no diabo com louvor. O diabo vai fazer assim, pô, mas era para você estar dando murro na parede de nervoso. Não era para você estar louvando. Você quebra o padrão. Consegue entender o que eu estou falando? Ah, estou me sentindo esgotada, pastora. Ao invés de você agir sem direção, tomar atitudes movidas ali
ao seu esgotamento, porque às vezes a gente passa por situações na nossa vida. Ao invés de você tomar várias atitudes sem direção para se arrepender, por que você não vai descansar? Descansa, no outro dia de cabeça menos esgotada. Eu digo menos esgotada porque a gente está vivendo os últimos tempos, né? Então não dá para ter. Não dá para falar que nunca a gente vai estar esgotado, que vai ser mentira. Mas ali no outro dia a gente pensa, toma as decisões que tem que tomar, com a direção de Deus, certinho, com a calma. Vamos mudar o padrão. Ah, pastor, eu estou pensando demais. Minha cabeça não para de pensar. Ao invés de você ficar todo confuso, aí dando brecha para o diabo, através dos pensamentos, confundir a sua mente, te fazer focar no que você não deve, ao invés disso, vai falar com Deus. Começa a escrever, escreve para Deus uma carta. Está com a cabeça cheia de pensamento, coloca no papel. Deus, me ajuda com isso. Estou precisando disso, disso, disso. Escreve no papel, traz aqui na igreja, coloca aqui no forno. Fala, Senhor, isso acalma. Acredite. Acredite, isso acalma. Você está se sentindo ansioso? Ao invés de você ficar desesperado, que é o padrão do ansioso, né? Começa a se sentir ansioso, qual é o padrão? Vou me desesperar. Vou ter crise do pânico. Respira. Fecha os olhos. Dobra os joelhos. Ora. Ora. Quebrar padrão é isso. É você fazer o que não é esperado, nem por você. Você se surpreende a si mesmo. Você fala, olha, isso aconteceu e eu normalmente teria uma reação. Isso já aconteceu com você? Você fala assim, nossa, me saí bem. Puxa vida, aconteceu uma coisa e normalmente você teve outra reação e você conseguiu reagir da forma certa. Já aconteceu com alguém isso? Isso não é legal quando a gente passa por isso? Agora, e quando a gente passa por uma situação que a gente fala assim, cara, eu já não deveria ter falado isso. Não deveria ter feito isso. Não é chato? A gente se arrepende, mas aí já fez. Porque é normal, a gente está irritado, a gente briga, a gente discute, é comum, é normal, mas é dentro do padrão. Não, é no padrão, não é ruim. Então, vamos mudar o padrão, vamos mudar. Eu estou estressado, estou nervoso. Você sabe que o nervosismo é um problema, né? Já começa pelo nosso sistema, que chama sistema. Ele não chama sistema calmo, ele chama sistema nervoso. Então já começa pelo nome, que é nervoso. Então está com o sistema nervoso abalado, todo estressado. Ao invés de você agir por impulso, ao invés de você ir ali e vai se arrepender, vai ser grosso, vai falar o que não deveria, vai descontar o que não merece, sai e vai ler a Bíblia. Quebra o padrão. Você vai olhar e vai falar assim, eu nem acredito. Que nesse estresse que eu estou, que o meu olho está até piscando aqui, ao invés de eu sair xingando, eu sento e vou ler a minha Bíblia. Vou ler a palavra de Deus. Quebra, e quebrar o padrão. Você está se sentindo triste? Bateu uma tristeza? Ao invés de você se permitir se deprimir ali por completo, trabalhe a gratidão. Trabalhe a gratidão. Pensa nas coisas boas. Veja foto. Eu vejo foto. Eu vejo vídeo. Quando eu estou triste, eu olho foto da minha família, da igreja, os vídeos da igreja, os meus vídeos com a minha família, e aí de repente o meu coração se enche de gratidão. E ali é um padrão. Para eu não deixar a tristeza, o quê? Tomar conta do meu coração. Pô, tenho mais motivo para agradecer do que qualquer coisa. Se você olhar ao seu redor,
ter mais motivos para agradecer, mas você tem que trabalhar a sua gratidão. É olhar ao redor. Trabalhar a gratidão é olhar ao redor. Poxa vida. Hoje a Olha Benta estava comentando, né? Uma conhecida, né, dela, o filho dela morreu, bebezinho. E aí eu estava pensando, meu Deus, que tristeza. Tristeza. Uma mãe, tipo, tem que enterrar o filho. Quebra, né, o padrão. Porque o padrão verdadeiro ali é que os filhos enterrem os pais, né? Mas ali quebra de uma forma ruim, né? Quebra de uma forma que a pessoa fica ali, né, com a cabeça toda ali destruída, né? E a gente estava pensando nisso. Eu falei, poxa vida, a vida dessa mãe acaba, né? É uma coisa assim, uma tristeza imensa. A gente está aqui com os nossos filhos do nosso lado e a gente parece que vai encontrar um problema para poder reclamar. E você não percebe que seu filho está vivo do seu lado, que a sua família está aí do seu lado. Quem estava no domingo? Vocês viram o vídeo no domingo? É que isso é para impactar mesmo. Porque às vezes a gente não percebe como a gente é feliz. E quando a gente não percebe a felicidade, a tristeza ocupa espaço. A tristeza ocupa espaço. A tristeza vem e você ou vai seguir o padrão, que é ficar com depressão, se deprimir, ficar angustiado com os problemas, ou você vai desfocar daquele problema que está te angustiando e vai olhar ao seu redor e você vai falar, muito mais razões para sorrir e para agradecer eu tenho. Satanás, eu sou feliz, eu não vou deixar você ofuscar minha felicidade por causa de um probleminha que eu estou passando. Problemas existem para ser solucionados. Se não der para solucionar, eu oro. Deus soluciona, Deus cuida. Amém, pessoal? É quebrar o padrão. Está se sentindo preguiçoso? Ao invés de você deitar, se fechar para a vida, se trancar, levanta, vai tomar um banho. Quebra o padrão. Vai tomar um banho frio para acordar, para fazer uma atividade com a família. Quebra o padrão. Domingo eu estava dormindo em pé, assim, ó. E domingo eu acordo às 5 horas da manhã, estava dormindo em pé. E aí foi o dia dos pais, aí eu ia visitar os pais. Então eu cheguei a sentar dormindo em pé. Aí virou eu até e falei, vamos para academia? Domingo. Aí uma louca me abraçou. Aí a outra foi resmungando, mas abraçou também. Olha, eu só vou hoje, viu, gente? Só estou indo hoje. Mas quebramos o padrão. A gente terminou um domingo do jeito como a gente nunca terminou, é ou não é? Quebramos o padrão. E assim, quebra o padrão. Muda. Mas eu estava com tanta preguiça, minha vontade de chegar, trabalhar a semana inteira, minha vontade de chegar domingo, deitar e não sair da cama. Mas você tem filho pequeno? Quebra o padrão. Vem seu cansaço, levanta, leva ele na pracinha, vai fazer, andar de bicicleta no chipatinho, né ou não é? Fazer alguma coisa. Quebrar o padrão. Está impaciente? Ao invés de você deixar o emocional, o jabalá, reflete sobre o processo, porque tudo na nossa vida é um processo. A gente não pode ficar impaciente com as coisas. Quando a gente fica impaciente, o nosso emocional fica assim, ó, todo abalado. A gente quer que as coisas funcionem no nosso tempo, na nossa maneira, e aí dá tudo errado, né? Quando você vê que você está desse jeito, assim, ó, todo impaciente, para e reflete no processo. A vida é um processo. Ninguém nunca venceu começando no último degrau, é sempre de qual? O primeiro, não se começa do último. O último degrau é meta, mas o começo está onde? O primeiro degrau, começa a pensar, calma, não se cobre de uma forma que você não mereça ser cobrado. Cobre-se. Muitas coisas você tem que se cobrar. Mas tome cuidado para você não ser um vilão para você mesmo. Por causa dos seus pensamentos, por causa da sua visão. É assim, quando parecer um problema,
que você normalmente iria desmoronar. Abre um jejum. Abre um jejum. Levanta. Ora na madrugada. Ah, pastora, eu não consigo. Usa de estratégia. Estratégia para quebrar padrão, você vai ter que pensar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Qual é a estratégia de quebrar padrão? Eu não consigo orar de madrugada, então todo mundo acorda com o celular tocando aqui. Você coloca o despertador? Coloca o despertador dentro da Bíblia, bota embaixo da cama. Quando o despertador tocar, o que você vai fazer? Ó! Você já está lá de joelho com o quê? Com a Bíblia aberta. Se você já está ali na mão, você já conseguiu tudo, já conseguiu metade do caminho, já o quê? Já foi. Eu estou brincando, mas a gente precisa encontrar estratégias para a gente fazer o quê? Quebrar o padrão. Não aceite o padrão estabelecido pelo mundo. Todo padrão estabelecido pelo mundo a gente quebra. Eu só não quebro os padrões de Deus. Mas todos os padrões estabelecidos pelo mundo, nós precisamos do quê? Quebrar.